abordagens diagnósticas em erros inatos do metabolismo. Antes de começar, eu só queria enfatizar que essa palestra tem o intuito de apresentar alguns conceitos bem básicos relacionados a abordagens diagnósticas em erros inatos do metabolismo. De forma nenhuma, essa palestra tem o intuito de estabelecer critério diagnóstico específico para nenhum tipo de doença. Também queria informar que eu não possuo nenhum conflito de interesse em relação aos assuntos que vão ser abordados nessa apresentação e que a apresentação não tem nenhum tipo de valor comercial associado a ela. Bom, a ideia hoje é conversar rapidamente sobre um breve histórico sobre o desenvolvimento de diagnóstico de erros inatos do metabolismo, que de certa forma está associado um pouquinho com o que a Bianca falou, e um pouco também sobre quando a gente deve realizar o diagnóstico de erros inatos do metabolismo. E aí vamos dividir em duas principais populações, né? Uma população em geral, que é isso, a gente faz a investigação em recém-nascidos no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Vamos falar um pouquinho sobre como isso é no Brasil e também um pouquinho sobre como ele poderia, ou quem sabe, deveria ser. E também sobre diagnóstico na outra população que a gente chama de alto risco, e aí são crianças, adolescentes e, inclusive, a gente pode falar de adultos. Eu vou tomar a liberdade de revisitar alguns assuntos que a Bianca falou muito bem, mas, enfim, para tentar destrinchar um pouquinho mais sobre essa ótica do diagnóstico em erros inatos do metabolismo. Bom, para a gente falar sobre o histórico do diagnóstico de erros inatos do metabolismo, a gente volta um pouco às origens dos erros inatos, como foi apresentado pela Bianca, porque os primeiros diagnósticos de erros inatos do metabolismo ocorreram ainda antes da existência do termo que definiu esse grupo, como a Bianca falou, em 1908. E o que eu julgo muito interessante é que tudo isso começou com a obstinação de uma mãe. No final dos anos 1800, uma mãe procurou Archibald Garrod para tentar entender por que a urina na fralda do filho dela ficava escura, ficava preta. Ele, então, ao investigar a criança, ele se interessou pelo assunto e acabou descobrindo outros pacientes que também apresentavam o mesmo sintoma. E aí, quando ele expandiu essa investigação para a investigação em famílias, diferentes famílias, ele acabou descobrindo não só a via metabólica que estava afetada nessa doença, que depois foi definida como alcaptonúria, mas também com a relação com o padrão de herança mendeliana que essa doença apresentava. Então, o que é interessante aí é a gente observar que isso enfatizou a crescente importância que a bioquímica representou naquele momento para a medicina e saúde no início do século passado, e também a importância do envolvimento dos pais na investigação dos erros inatos do metabolismo de uma forma geral. Aproveitando aí também um gancho, né, o professor Emílio comentou na discussão da palestra passada, né, a questão do filme O Óleo de Lorenzo, mostra exatamente a importância assim, desse, como contribui e contribui para o nosso campo essa obstinação dos pais de pacientes acometidos por essas doenças. Bom, mas o Garrod, quando ele associou os achados daquela doença, da alcaptonúria, com de outras doenças, no caso cistinúria, pentosúria e albinismo, ele descreveu que isso não era sabido naquele momento. Então, isso aí foi uma mudança de paradigma importante quando a gente fala em medicina e em saúde de uma forma geral. Ele descreveu que seres humanos são quimicamente e geneticamente diferentes e que variações extremas na individualidade química levam à doença. Então, esse foi um passo fundamental no desenvolvimento desse campo e da medicina
de uma forma geral. Curiosamente, algumas décadas depois, no ano de 1934, outra mãe procurou a ajuda de um médico, que era o Follen, para tentar entender por que os 2 filhos que ela tinha possuíam deficiência intelectual e também apresentavam um odor peculiar. Quando ela chegava perto deles, ela conseguia identificar um cheiro diferente. E então o Follen, junto com uma assistente de laboratório dele, a Ada Suzy, começou a investigar esse caso, e essa investigação resultou na descoberta da fenilcetonúria, uma doença que vocês ainda vão ouvir falar um pouquinho nesse curso. Essa doença foi identificada como uma causa relativamente frequente de deficiência intelectual, com possibilidade real de tratamento, que foi apresentada 2 décadas após a descrição dessa doença. Sem essa descoberta, os pacientes que seriam colocados para sofrer em instituições psiquiátricas, eles passaram a receber tratamentos e foram mantidos no convívio da sociedade. Então isso foi uma coisa muito interessante e acabou resultando no desenvolvimento do primeiro teste de triagem neonatal, que foi desenvolvido por Robert Guthrie. E se vocês me perdoarem, aqui é que a Ada Suzy auxiliou, foi no desenvolvimento desse teste e não na descrição da fenilcetonúria. Esse era um teste baseado na inibição do crescimento bacteriano pelo sangue que acabava conseguindo identificar pacientes com fenilcetonúria. Em 1965, ou seja, somente no ano de 1965, mais de 400 mil crianças foram testadas. Desde então, a identificação e diagnóstico de erros inatos do metabolismo, eles foram impulsionados por diversos avanços tecnológicos. E também eles serviram para que a gente obtivesse informações metabólicas fundamentais para o entendimento do nosso organismo. Atualmente, os testes de triagem neonatal, eles podem identificar mais de 50 doenças metabólicas. Mas no que se baseia o diagnóstico de erros inatos do metabolismo? Então, a Bianca passou nesse ponto antes, eu vou citar rapidamente. Com o funcionamento normal de uma enzima, a gente vê a conversão de um substrato ocorrendo de forma coordenada com a formação de um produto. Ou seja, o consumo de substrato e a formação de um produto ocorre de uma forma equilibrada. É importante ressaltar que o produto de uma enzima, ele pode ser também substrato de outra enzima, o que acaba explicando a possibilidade de uma grande repercussão metabólica sendo causada por um único defeito enzimático, que é o caso de erros inatos do metabolismo. Então, ou de muitos erros inatos do metabolismo. Em situação de erros inatos do metabolismo, quando uma enzima está deficiente, ocorre um acúmulo de substrato e uma concomitante escassez de produto. Com base nesse exemplo que a gente vê aqui na tela, a gente pode utilizar diferentes parâmetros para diagnosticar essa deficiência. Por exemplo, acúmulos de substratos ou os seus intermediários. A gente poderia investigar a atividade enzimática, né, dessa enzima específica, ou poderia também se valer de testes moleculares para identificar mutações em genes específicos. Então, alguns exemplos de abordagens que a gente poderia utilizar para identificar esse hipotético erro inato do metabolismo que a gente vê aqui na tela. É importante ressaltar que o diagnóstico de erros inatos do metabolismo, ele é basicamente laboratorial. E ele pode ocorrer através de métodos bioquímicos, de métodos moleculares, enfim, entre outros. No entanto, o arsenal de possibilidade diagnóstica que vai ser escolhido para cada caso vai depender da população alvo da nossa investigação. Se o intuito é investigar em uma população em geral, a gente utiliza algumas metodologias ou algumas abordagens, e para pacientes de alto risco, né, grupos de alto risco, se utilizam outras abordagens.
Eu acho interessante que Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele já falava para a gente sobre a importância de conhecer os inimigos. Então vamos saber aí alguns problemas frequentes para o estabelecimento de hipóteses diagnósticas em erros inatos do metabolismo. Uma das coisas mais importantes, maiores dificultadores, é a grande quantidade de doenças, a heterogeneidade de erros inatos do metabolismo. Então a gente tem mais de 1000 doenças descritas nesse grupo de doenças. Além disso, individualmente, essas doenças são raras. Quase metade delas apresenta menos de um caso para cada 100 mil nascidos. E a natureza dessas doenças muitas vezes é multissistêmica, ou seja, mais de 2/3 das doenças afetam 2 ou mais órgãos e tecidos. É importante comentar que o sistema nervoso central ele é comumente afetado em erros inatos do metabolismo. E por mais que mais de 50% dos pacientes apresentem sintomas graves entre o nascimento e o final do primeiro ano de vida, a apresentação clínica dessas doenças não é específica, ou muitas vezes não é específica. Então, permitindo aí confusão com algumas doenças adquiridas, especialmente intoxicações, infecções e deficiências nutricionais. Um exemplo que a gente pode citar é o caso da deficiência da enzima metilmalonil-CoA mutase, que causa a acidemia metilmalônica, foi falado pela Bianca no início da palestra dela, que ela pode ser confundida facilmente em aspectos bioquímicos e também em alguns aspectos clínicos com a deficiência do cofator dessa enzima, a vitamina B12. Então, quais são as principais abordagens para o diagnóstico de erros inatos no metabolismo quando a gente fala de uma população em geral, ou que a gente conhece como triagem neonatal? Em primeiro lugar, o objetivo da triagem neonatal é modificar a história natural de doenças que são progressivamente devastantes e também potencialmente tratáveis. Mas é importante ressaltar que, para que essas doenças sejam escolhidas, elas precisam apresentar um tratamento que resulte em sucesso no desfecho clínico dessa doença. Então, ela precisa de sucesso de tratamento quando introduzida em uma fase pré-clínica, ou seja, antes de aparecerem os primeiros sintomas. A abordagem de triagem neonatal, ela nos oferece algumas vantagens muito interessantes, como, por exemplo, o período precoce em que o diagnóstico é realizado, realizado logo após o nascimento, período neonatal. Utiliza metodologias que são rápidas, permitindo então que o diagnóstico dessas doenças ele ocorra num período muitas vezes ainda assintomático dos pacientes. E uma coisa que também é interessante é que representa baixo custo. Apesar de ser utilizado em larga escala, cada teste individualmente pode ser considerado um teste de baixo custo. Mas nem tudo são flores quando a gente fala em triagem neonatal, e ela também tem as suas limitações. Por exemplo, o número de doenças que pode ser diagnosticado pela triagem neonatal, ele é limitado. Então, dependendo dos testes que se utilizam, a gente consegue identificar algumas doenças, mas esse número de doenças é limitado. Outra coisa importante é que ele requer que o paciente desenvolva alterações bioquímicas detectáveis. Então, para a gente conseguir pegar, através do teste do pezinho, um possível caso positivo, o metabolismo desse paciente ele precisa ter desenvolvido alterações bioquímicas que sejam detectáveis. O momento da coleta é fundamental também, e uma má escolha do momento da coleta, ou por necessidade ou por desconhecimento, pode resultar em um grande número de casos falso positivo ou falso negativo. E um outro fator que é interessante a gente comentar é que a triagem neonatal ela não é um teste diagnóstico. Ela sempre vai necessitar
de testes confirmatórios. Então, quando a gente tem um caso positivo na triagem neonatal, o que ocorre é uma suspeita e que ela precisa ser investigada por testes confirmatórios para que seja, assim, confirmado ou não o diagnóstico de uma doença. Quais são os critérios para incluir uma doença em um programa de triagem neonatal? Primeiro, ele não pode ser facilmente identificável pelo exame clínico, porque aí não faria sentido. Mas como a gente falou, grande parte dos erros inatos do metabolismo, eles apresentam diagnóstico laboratorial. Outra coisa importante, eles precisam ter repercussão clínica importante. O fato de ser feito um diagnóstico tem que impactar na clínica do paciente. Eles precisam ter um método de detecção simples, de baixo custo e aplicável em larga escala, dispor de medidas de tratamento que melhorem significativamente o prognóstico da doença, dispor de serviços para que façam o tratamento e acompanhamento adequado desses pacientes. E uma coisa que é incluído também é que essas doenças não podem ser excessivamente raras. Eu vou pedir para vocês lembrarem desse tópico, porque mais perto do fim da apresentação, eu gostaria de revisitar esse conceito um pouquinho mais. Então, quais são as doenças metabólicas que estão incluídas no Programa Nacional de Triagem Neonatal? Antes de falar dessas doenças, eu quero falar que a obrigatoriedade da triagem neonatal ela foi instituída na década de 90 no nosso país, mas ela não era muito consistente nos diferentes estados. Então, em 2001, ocorreu a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que até 2008 não resultou em muita uniformidade em relação aos serviços oferecidos nos diferentes estados. Por isso se criou uma política para fazer com que todos os estados, no ano de 2014, atingissem a fase 4 no diagnóstico na triagem neonatal. Então, na fase 1, que até o ano de 2006 foi obrigatório ter em todos os estados, eram investigados o hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria. Na fase 2, que foi universalizada em 2013, foram incluídas as hemoglobinopatias. Na fase 3, a fibrose cística em 2013. Em 2014 se adicionaram a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Então, desde 2014, todos os estados do país, eles oferecem os testes referentes à fase 4. No entanto, alguns estados também oferecem alguns testes adicionais. Um caso de destaque aí é no Distrito Federal, que tem a oferta de um teste do pezinho ampliado de uma forma pública. Eles utilizam a metodologia de espectrometria de massas em tandem, que permite a identificação aí de mais de 50 doenças metabólicas. Então, é um estado que, no caso do Distrito Federal, se destaca em comparação aos outros estados do país. A triagem neonatal, ela precisa de alguns procedimentos serem seguidos com bastante cuidado para que ela aumente a sua possibilidade de acerto. Por exemplo, a coleta ela precisa ser precoce, ela precisa ocorrer entre o 3º e o 5º dia de vida. É importante mencionar que a data da coleta ela vai depender das doenças que são triadas. Então, à medida que se adiciona ou se retira a triagem de alguma doença, pode ocorrer uma flutuação no período sugerido para a coleta das amostras. Outra coisa importante, que ela precisa ter um processamento bastante rápido, ou seja, o resultado tem que estar disponível em 2 ou 3 dias após a coleta, e que se permita uma busca ativa dos casos positivos, incluindo contato telefônico, porque essa agilidade e eficiência que resulta na investigação confirmatória,
ela permite o início do tratamento em tempo hábil. O que seria tempo hábil? O mais cedo possível. Então, uma vez que teve um caso positivo, é fundamental que se busque de uma maneira o mais rápido possível o contato com as famílias para que se obtenha amostras para testes confirmatórios e, em caso de confirmação de diagnóstico, que o tratamento seja iniciado no menor tempo possível. Um outro avanço que foi estabelecido com a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal em 2001 foi o percentual de cobertura do teste do pezinho. Então, aqui nesse gráfico superior, a gente observa que no ano de 2004, aproximadamente 75% das crianças eram investigadas, dos nascimentos eram investigados, e que isso subiu rapidamente e se manteve mais ou menos no mesmo patamar, de aproximadamente 80%, 85%, até o ano de 2017, que é o ano que tem dados no site do governo disponíveis. Então, após a criação dessa política nacional, a gente conseguiu aumentar o número de crianças que estavam sendo investigadas pelo teste do pezinho. Mas, apesar disso de ter tido essa melhora importante no número de crianças triadas, nem tudo melhorou como a gente gostaria. Por exemplo, o percentual de coleta do teste do pezinho na data ideal, ele não alterou muito durante esse período. Então, ele está flutuando em torno de 50%, isso com certeza é um fator que a gente, como país, precisa tentar melhorar. Sempre que a gente fala em triagem neonatal, a gente precisa levar em consideração que um resultado alterado não significa necessariamente um diagnóstico. Como o nome diz, esse é um teste de triagem. Um resultado alterado significa que a gente precisa levar investigações adicionais para determinar se aquele é realmente um caso de diagnóstico ou não. E o contrário também é verdade. O fato de uma criança não apresentar alterações no teste do pezinho não garante que essa criança não apresente alguma doença metabólica que possa se manifestar no futuro. Então, quando a gente trata de triagem neonatal, é importante ter esses dois extremos para levar em consideração. Eu trouxe uma tabela aqui hoje também que fala um pouquinho sobre fatores que podem causar confusão no teste do pezinho. Então, se a gente pegar como exemplo a fenilcetonúria, que é uma aminoacidopatia, e assim como outras aminoacidopatias, ela pode ter o seu resultado prejudicado por alguns procedimentos que podem ocorrer, por exemplo, no hospital, como, por exemplo, nutrição parenteral, ou doenças de fígado ou imaturidade de enzimas hepáticas podem levar a um falso positivo na triagem da fenilcetonúria e outras aminoacidopatias. Por outro lado, uma coleta precoce pode resultar em um resultado de falso negativo, assim como coleta realizada poucas horas após transfusão ou uso de suporte vital extracorpóreo. Então, é sempre importante levar esses aspectos em consideração quando avaliando o resultado da triagem neonatal. Há também a possibilidade da realização de testes de triagem neonatal adicionais na rede privada. Muitos já devem ter ouvido em testes do pezinho do tipo Plus, ampliado ou básico. Esses testes, eles, apesar de apresentarem diferentes denominações, cada um apresenta diferentes metodologias ofertadas. Então, é possível identificar um grande número de doenças com esses testes. E aí, dependendo das técnicas utilizadas, pode ocorrer um maior ou menor número de doenças que são investigadas. Mas só para lembrar, mais uma vez, esses testes são realizados na rede privada. Passando agora para abordagem de diagnóstico de erro inato do metabolismo em uma população de alto risco. O que seria uma população de alto risco? Como o nome diz, são indivíduos que apresentam indicativos de uma maior probabilidade de doenças metabólicas.
A gente inclui nesse grupo crianças com quadro clínico sugestivo, parentes de pacientes, né, familiares, filhos de casamentos consanguíneos, entre outros. E como se faz essa investigação? Bom, essa é a hora que a gente precisa dos detetives clínicos. Apesar do início dos sintomas geralmente ocorrer nos primeiros anos de vida para muitas dessas doenças, há casos de doenças com início tardio que podem ocorrer até a vida adulta. Por exemplo, no Reino Unido já foi descrito uma mulher que teve diagnosticada a deficiência da MCAD, das desidrogenases das acilas de cadeia média, e esse diagnóstico ocorreu aos 29 anos de idade e mais, durante o período final da gravidez dela. Também tem o caso de um homem, 30 anos de idade, na Holanda, que foi diagnosticado com a mesma doença e apresentou encefalopatia aguda e rabdomiólise, e esses sintomas começaram a ocorrer após a realização de práticas de exercício vigorosa, sem alimentação adequada. Antes disso, esse homem tinha tido apenas um caso de episódio similar, quando ele tinha passado por um período de privação dietética. Então, esses dois casos de aparecimento tardio de sintomas de uma doença que tem uma clínica geralmente bastante precoce, ressaltam a importância da suspeita clínica para que esses exames sejam encaminhados. Então, quais são os passos entre a suspeita clínica até o diagnóstico? Bom, uma vez que a suspeita clínica é feita, a gente dispõe de um arsenal de metodologias que podem nos ajudar no diagnóstico dessas doenças. Inicialmente, alguns fatores que a gente pode obter até do próprio paciente, como, por exemplo, odor na urina e em alguns líquidos corporais, como, por exemplo, no suor. Então, no caso da mãe que procurou o Follen, aquele odor característico provavelmente era um odor de urina de rato, causado pelo acúmulo de fenilacetato nesse paciente e que é característico da doença fenilcetonúria. Então, odor da urina e líquidos corporais pode ser um indicativo importante para diagnóstico de erros inatos. Alguns testes de triagem básico também, como, por exemplo, parâmetros bioquímicos em sangue, hemograma, hemocultura. Isso pode nos dar uma ideia de se o paciente apresenta cetose, acidemia láctica, como é que está a glicemia do paciente, níveis de amônia. Além disso, a gente pode investigar a urina desse paciente com urocultura, ou fitas para investigação de corpos cetônicos, açúcares, testes em líquido cefalorraquidiano, como bioquímica, exames bioquímicos e cultura, e radiologia também pode ser utilizada, raio-x de tórax, como a Bi comentou, algumas doenças que apresentam achados ósseos bem relevantes. Além desse teste de triagem, a gente pode utilizar alguns testes que são qualitativos. Eles não falam muito sobre quanto um composto está acumulado, mas apenas eles nos falam sobre a presença de uma quantidade anormal de algum composto. Então, por exemplo, a gente pode usar o teste de Benedict, que identifica açúcares redutores, e caso esse teste apresente um resultado positivo, isso pode ser um indicativo de que o paciente apresenta galactosemia ou intolerância à frutose. Outro teste qualitativo que pode ser utilizado é uma cromatografia de aminoácidos, em que se coloca uma amostra de paciente aí no papel e depois se permite que a cromatografia fique correndo aí por 24 horas. É um teste bem simples, e aqui, como a gente pode ver nesse exemplo, quando a gente olha aqui no sangue de um dos pacientes, ocorre um borrão ali no local em que a glicina costuma ser marcada. Então, a gente sabe que tem uma quantidade anormal de glicina, que pode ser um indicativo de erro inato do metabolismo, mas a gente também precisa conseguir, de alguma forma, diferenciar, porque pode ser resultado de algum tratamento medicamentoso. Então, é um indicativo.
Isso nos indica que a investigação precisa continuar. Uma vez que a gente possua a suspeita nesses testes iniciais, pode-se passar para testes que a gente chama de testes especializados. Esses testes são realizados em alguns centros e equipamentos extremamente caros e especializados. Por isso que esses testes ocorrem geralmente em locais de referência. Então, que testes seriam esses? Por exemplo, a gente pode avaliar ácido orgânico na urina através de cromatografia gasosa com detector de ionização em chama ou espectrometria de massas. Análise de aminoácidos no plasma, pode ser utilizado o HPLC ou espectrometria de massas em tandem. Perfil de acilcarnitinas, pode-se utilizar a espectrometria de massas em tandem. Além disso, ensaios enzimáticos e testes moleculares. Em relação a testes moleculares, é interessante a gente comentar que eles podem ser utilizados, inclusive, para alguns testes pré-natais. Então, dependendo das mutações que vão ser investigadas, ele pode ser utilizado ainda no período pré-natal. Com base nos resultados de todos esses testes, então, se acaba tomando uma decisão em relação ao diagnóstico desses pacientes. Quais são as principais dificuldades para a investigação laboratorial no Brasil dessas doenças? Bom, com certeza falta conhecimento e experiência em erros inatos do metabolismo de uma forma geral. Por exemplo, ocorre um atraso na suspeita diagnóstica, na coleta de informações clínicas, e que muitas vezes é insuficiente. O próprio pessoal de laboratório, para manipular essas amostras, realizar os testes, a gente tem um pequeno número no país. Dificuldade de aquisição e manutenção de equipamentos, que possuem alto custo e são sofisticados, e dependência de alguns poucos centros de referência no país. E é importante salientar que esses centros eles precisam ter uma qualidade certificada. Então, centros com certificação internacional não são muito comuns no Brasil. São, assim como as doenças, também raros. Mas por que a gente deve procurar tanto esse diagnóstico de erros inatos do metabolismo? Para o tratamento e sempre que possível. Por que sempre que possível? Bom, a gente vai discutir isso no final da apresentação, juntamente com aquela outra frase sobre a triagem neonatal. E para onde vai a investigação de erros inatos do metabolismo? Qual é o futuro desse campo? Bom, é importante mirar sempre em uma triagem ampliada e universal, acessível a todos. Ela vai se valer de aplicação de novas técnicas. Eu coloco novas ali entre aspas, porque não são técnicas que são novas, mas são aplicações que são novas ou técnicas que são utilizadas há muito tempo em outros locais, mas que infelizmente a gente ainda não faz mão dessas técnicas aqui no país. Aumento também da participação de técnicas como metabolômica e lipidômica, com certeza vão aumentar a nossa capacidade de diagnóstico de erros inatos do metabolismo e eficiência. Uma outra coisa que a gente pode imaginar é que ocorra uma maior integração entre os centros de pesquisa e de referência para que ocorra um melhor aproveitamento das informações. Já que essas doenças são raras, a informação sobre essas doenças é muito limitada. Então, uma visão colaborativa sobre essa abordagem é fundamental para que se aumente a qualidade no serviço que a gente oferta para os pacientes. E com isso, buscar então um diagnóstico melhor, mais precoce e que permita melhores possibilidades de tratamento. Tudo isso para que a gente tenha um impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes, mas não de todos, de cada um deles. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre o que a Bianca comentou no primeiro slide. Como foi bem no início, eu vou me permitir comentar algumas coisas de novo. Mas quando a gente fala de erros inatos do metabolismo, uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre relaciono,
é com aquelas séries policiais que a gente vê na televisão. Então, quando a gente vê essas séries policiais ou filmes policiais na televisão, especialmente antes da utilização de técnicas de DNA para resolução de crimes, era bastante comum a gente ver os agentes vasculhando lixo atrás de algumas pistas. Curiosamente, quando eu comecei a trabalhar com o Renato do Metabolismo, eu sempre tive essa associação na cabeça que, de certa forma, o que a gente faz não é diferente. Uma vez que a gente procura em amostras que são excretadas pelo paciente, a urina, algumas vezes fezes, o suor, essas amostras que são excretadas, elas acabam sendo ferramentas importantes para a elucidação de possibilidades diagnósticas. Então, outra coisa que é interessante é que, como nesse caso que eu vou descrever agora, a similaridade ela é ainda maior do que a gente possa imaginar entre erros inatos do metabolismo e filmes policiais. Bom, essa história, como eu disse que a Bianca falou para vocês, ela parece história de Hollywood, mas ela é uma história muito real e ela está numa das caixas do Leninger, essa caixa 18.2, em que eles denominam detetives científicos solucionam um mistério de assassinato. Até o título lembra um episódio de série policial. Que conta a história, então, da Patricia Stallings, que lá em 1989, no estado do Missouri, o filho dela, Ryan, de 3 meses de idade, ele começou a apresentar episódios de respiração difícil, vômitos, diarreia, e ela levou então ao hospital e o médico toxicologista, com base nos sintomas, acabou sugerindo intoxicação com etileno glicol. Essa criança então foi levada para um lar adotivo e passou a ter a visita dos pais apenas de forma supervisionada, tanto da mãe quanto do esposo dela. Após uma das visitas dos pais da criança, essa criança faleceu. E a mãe foi condenada por homicídio qualificado sem direito à fiança, por causa de uma possível intoxicação com o etileno glicol. Então, durante a prisão, e ela estava fazendo um experimento pessoal durante esse momento, ela acabou dando luz a outro filho, que é o David Jr., que foi, assim que nasceu, foi colocado num lar adotivo, só que com 2 semanas de vida ele passou a apresentar sintomas muito parecidos com o do irmão. E aí, ao ser investigado, ele foi diagnosticado com acidemia metilmalônica. Mas o juiz não ficou muito satisfeito com a ideia de transpor o diagnóstico de um filho para outro, e ele manteve a condenação, e em 91 a mãe, a Patricia Stallings, foi condenada à prisão perpétua. Claro, esse caso acabou tomando uma proporção bastante grande, e 2 bioquímicos estavam sentados assistindo TV, o William Sly e o James Shoemaker, e eles acabaram imaginando que aquilo ali realmente parecia um caso estranho. E entraram em contato com o Piero Rinaldo, que naquele momento estava na Escola de Medicina de Yale. Bom, aqui na direita não é o cromatograma original, já estou avisando, não é original, mas provavelmente era alguma coisa muito parecida, porque isso é um cromatograma verdadeiro de um paciente. Então, eles devem ter encontrado mais ou menos isso. Quando o hospital e o laboratório comercial eles avaliaram esse cromatograma, eles enxergaram esse pico que a gente enxerga aqui na direita, com tempo de retenção de 22,84, a gente vê uma quantidade muito grande de alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, esse próximo pico que tem abaixo dele, que vai mais ou menos até a metade da página, e depois tem o próximo ali em 39,68, isso é o tamanho normal que a gente encontra o padrão interno. Então, quando a gente vê um composto nessa quantidade toda aí, significa que tem alguma coisa metabolicamente, no mínimo, suspeita. Então, eles observaram isso e identificaram que esse pico, ou sugeriram que esse pico, representava grande quantidade de etileno glicol no sangue e ainda sugeriram traços de etileno glicol na mamadeira que foi usada durante a visita.
Pois bem, na investigação dos bioquímicos junto com o Piero, eles, ao invés de identificar etileno glicol, eles não identificaram a evidência de etileno glicol, e identificaram altos níveis do ácido metilmalônico e de cetonas na urina. Ou seja, acabaram fazendo um diagnóstico pós-mortem de acidemia metilmalônica nas amostras obtidas do Ryan. Após esse resultado, aí sim a mãe teve as queixas finalmente retiradas e ela foi colocada em liberdade no ano de 91. Mas eu preferi colocar essa história mais para o final da nossa conversa, porque eu acho que isso nos revela algumas coisas que a gente não pode deixar de refletir. Em primeiro lugar, o papel dos pais. É interessante que pais, muitas vezes, sem nenhum tipo de treinamento médico ou de uma forma geral na área da saúde, eles consigam perceber sinais que pessoas que teoricamente foram treinadas para isso não conseguem. Então isso é uma coisa que me chama muita atenção, ou seja, talvez seja realmente uma questão de comprometimento. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, recentemente teve um vídeo sobre acidentes no trânsito em que perguntam para um rapaz quantas mortes seriam aceitáveis. E ele fala um número, vamos dizer que seja 60. Quando ele diz esse número, as pessoas pedem para que 60 conhecidos ou membros da família dele comecem a caminhar em direção dele. Quando está longe, eles dizem, isso aí representa 60 pessoas que tu considera, né, aceitável que morram por ano no trânsito. Quando ele começa a identificar que aquelas pessoas são todas conhecidas, ele rapidamente muda de ideia e decide que, na verdade, nenhuma morte é aceitável em acidentes de trânsito. Então, isso me lembra bastante o que a gente fala de erro inato do metabolismo, porque provavelmente as mortes sejam aceitáveis desde que não estejam próximas a gente. Hoje em dia, com o advento de redes sociais, existem diversos perfis no Instagram de famílias que compartilham o dia a dia de pacientes. Então isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que traz um componente de realismo quando a gente trata com doenças que são rotuladas como doenças raras e que em uma primeira vista a gente pode acreditar que por ser raras não existem. Não, elas existem e elas têm um impacto enorme em cada uma das famílias que apresenta alguém acometido por elas. Uma outra coisa que eu gostaria de refletir nesse momento é sobre a ideia do nosso programa de triagem neonatal diagnosticar apenas doenças que a gente considera menos raras. Isso é muito interessante por diferentes motivos. Em primeiro lugar, como a Bianca falou, erros inatos do metabolismo, eles apresentam diferentes prevalências em diferentes locais. Então, dependendo da população que está sendo investigada, a prevalência ela é completamente diferente. Isso me lembra um pouco o que está acontecendo no país com o diagnóstico de Covid-19, né? Então, para muita gente, uma boa maneira de a gente continuar achando todas essas doenças raras é não testando. Se a gente não testa elas, a gente continua achando que aqui no Brasil todas elas são raras. Ainda que a gente possa questionar no mínimo bastante essa abordagem. Em relação à utilização de técnicas que têm capacidade de diagnóstico de diversas doenças, muitas vezes se acredita que essas doenças são, que essas técnicas são metodologias caras. Mas a gente vai ter que entrar no conceito de o que seria caro, né? Se uma técnica pode diagnosticar múltiplas doenças e impactar na qualidade de vida em diferentes formas, inclusive em recorrência de internação hospitalar ao longo de muitos anos, talvez esse cálculo também precise ser levado em consideração na hora da decisão. E eu também acho que poderia se repensar a questão de diagnosticar apenas doenças tratáveis. Porque, vejam bem, eu entendo o impacto emocional que isso pode ter numa família de ter um diagnóstico de uma doença para a qual não existe uma alternativa terapêutica ainda disponível.
Mas quanto menos se conhece isso, menor é a chance que algum dia ela exista, essa alternativa terapêutica. Então, acho que é algum fator que também deve ser colocado em pensamento. As pessoas não podem desconsiderar o fato de que, por essas doenças serem raras, talvez um conhecimento do maior número de casos vai permitir não só o diagnóstico, mas também melhora nos protocolos de tratamento desses pacientes. Como um exemplo, a incidência geral de erros inatos do metabolismo, ela fica entre 1 para 500 a 1 para 1000 nascidos vivos. Já que essa é uma palestra, né, professor Emílio aí está organizando isso, eu fui olhar o número de nascimentos por ano em Santa Catarina. São 100 mil nascidos, ou seja, aproximadamente 100 a 200 pacientes que provavelmente nascem com erro inato do metabolismo e que uma pequena parcela disso é identificada e recebe um tratamento adequado. Já no país, esse número passa para quase 3 milhões. Em 2017, 2,89 milhões de nascimentos no país. Então, se torna um número ainda mais assustador quando a gente considera que essas crianças elas não estão sendo diagnosticadas, estão sendo permitidas que sofram todas as repercussões clínicas dessas diferentes doenças. Então, esse é um breve resumo do que a gente viu hoje, que erros inatos são raros, mas coletivamente eles não são pouco frequentes, que essas doenças resultam em danos graves e irreversíveis se não identificados de forma precoce e tratados de forma precisa, e que o diagnóstico de erros inatos do metabolismo depende de um esforço conjunto de profissionais especializados. Por último, apesar de eu ter um escopo pessoal um pouco mais amplo do que o que é explicitado por essa frase, eu gostaria de encerrar essa apresentação com uma frase do Jean-Marie Sadubré, que é um importante pesquisador de erros inatos do metabolismo, responsável pela criação de livros, diversos artigos, protocolos, em que ele diz simplesmente nunca deixe de diagnosticar doenças tratáveis. Tá bom? Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer.